É verdade que Santa Teresinha, vocês já devem ter escutado isso muitas vezes. Desde pequena ela tinha um amor a Deus. E quem deu esse amor a Santa Teresinha? Seus pais. Luiz Martin e sua mãe Zélia. Um casal que certamente hoje são santos, porque tiveram 9 filhos. 9. Hoje nós vemos famílias grandes, graças a Deus. E tomara que sempre suscite mais. Enquanto o mundo vai para uma direção contrária, a igreja continua dando frutos. Né? De pessoas que escutam a palavra de Deus, como eles. O santo nasce de onde? Cai do céu? Não. Nasce de pais santos. Por isso, tudo aquilo que é Santa Teresinha é devido ao seu pai e sua mãe, que evangelizaram, que mostraram o caminho para os seus filhos. Aqui na igreja tem muitos pais, tem muitas crianças, graças a Deus. Muitas. Isso é maravilhoso. Mas é preciso, irmãos, muitas vezes, educar e ensinar na fé católica. Porque também o mundo está aí querendo devorar os filhos de vocês. E hoje, mais do que nunca, um pai e uma mãe têm que lutar, têm que defender a sua fé para os seus filhos. Tem que passar esta fé para os seus filhos, como fez Luiz Martin e Santa Zélia, com certeza. A família toda adorava e amava de verdade Imaculada Conceição, a Virgem Maria. E muitas coisas Santa Zélia intercedia pela Imaculada Conceição. E de muitas coisas a Imaculada livrou-os, né? Livrou-os. Não foi só a Imaculada Conceição. Vocês sabiam que na história de Santa Zélia, quer dizer, da Zélia, a mãe de Santa Teresinha, ela teve 9 filhos, 3 morreram. E esses 3 que morreram de uma doença que dava no intestino, inflamava o intestino. Eu esqueci o nome da doença, o médico aí deve saber, né? Mas era uma doença. E quando Santa Teresinha estava no seu útero, ela teve esse problema, né? E certamente Santa Teresinha iria morrer, como os outros morreram. Mas ela invocou São José. E São José intercedeu e Santa Teresinha viveu, né? Irmãos, a intercessão dos santos, isto para mostrar. Sabe por quê? Eu não sou contra os nossos irmãos protestantes, não. Eles têm muita coisa a nos ensinar e nos ensinam. Muitas vezes eles dão testemunho de fé, porque eles são firmes também, né? Mais do que muitos católicos, né? Mas algumas coisas eles são deficitários. Na questão da intercessão dos santos, né? As imagens nós não temos como idolatria, mas como imagens que nos ajudam e nos remetem a Deus. E pedimos a intercessão. É errado pedir a cura? Não, não é errado. Não é. E certamente na vida de Santa Teresinha houve muitos milagres, porque ela foi acometida desde pequena por muitas doenças. A princípio, uma menina mimada, né? Vocês sabem disto. Mas que depois, aos poucos, foi crescendo na fé e foi amadurecendo na fé. Quantas vezes nós também temos uma fé fraquinha, mas aos poucos, quanto mais caminhamos, quanto mais nos colocamos diante de Deus, Deus vai fortalecendo a nossa fé. E vai nos ajudando a compreender os acontecimentos da vida. E conforme vai ensinando a gente a compreender os acontecimentos da vida, de verdade, nos faz viver nas mãos de Deus. Eu não vou me alongar, eu quero falar de uma via que Santa Teresinha escolheu.
havia da infância espiritual. Ela falava muito disto, a infância espiritual. Quando a gente fala de infância, a gente lembra de quem? Das crianças. Mas aqui não significa que a infância espiritual, embora ela desde pequenininha amou a Deus e gostava muito do menino Jesus, se identificava muito com o menino Jesus e com a paixão, porque ela também tinha uma admiração à paixão do Senhor. E todos nós devemos ter isto, irmãos, porque qual é o instrumento que salvou a humanidade? A paixão. Cristo, que morre por nós, que dá a sua vida por nós. Que dá a sua vida. A Eucaristia é o sacrifício da cruz, que a cada semana o Senhor oferece em favor de nós. Para quê? Para nos levar à ressurreição, a uma vida nova. Isso deve acontecer, não depois da morte. Aqui já eu posso experimentar o reino de Deus nesta vida, neste mundo. Por isso a infância espiritual, sabe qual que é? Uma criança que é pequena, ela depende totalmente de quem? Dos pais. Quando ela fala da infância espiritual, ela fala que nós devemos ser como crianças nas mãos de Deus. Porque muitas vezes, na nossa vida, o que nós enxergamos de nós? Misérias, pecados, debilidades, fraquezas. Uma criança, quando ela cai e se machuca, o que ela faz? Ela vai correndo para onde? Para o braço dos pais, da mãe e do pai. Ela vai chorando e a mãe pega e acalenta, né? E logo ela para de soluçar. Santa Teresinha fala que cada um de nós devemos fazer isto. Porque muitas vezes, irmãos, por causa da nossa realidade, por causa da nossa miséria, nós caímos muitos tombos. E por cair muitos tombos, nós devemos sempre nos voltar a este Deus. Porque Ele sempre nos consola. E Ele nos convida a nunca desistir. Nunca. Nunca. Então, por maior que seja a tua fraqueza, por maior que seja o teu defeito, o teu pecado, a tua realidade, a tua miséria, faça como Santa Teresinha, a infância espiritual. Acorra a Jesus, se coloque nos braços dele, assim como uma criança, quando está no colo da mãe ou do pai, ela se sente aconchegada, ela se sente fortalecida, ela se sente segura. Por isso ela falava: quero procurar o meio de ir para o céu, por uma pequena via, bem direta, bem curta, um pequeno caminho todo novo. Esse é o caminho da infância espiritual de Santa Teresinha. De a cada dia buscar este Deus, para que este Deus de verdade esteja na sua vida, e para que este Deus possa conduzir a sua vida. Cada um de nós, irmãos, somos chamados a isto, de fato, para podermos, como Santa Teresinha, estar na presença de Deus. Santa Teresinha viveu muitos momentos difíceis, e esses momentos Deus certamente esteve na vida dela, e a consolou, e a fortaleceu, e a preparou para o momento final da vida dela, né? Desde que ingressou no Carmelo, e sempre ela buscava Deus. Com 14 anos, ela já queria ser, né? O que é 14 anos? Com um desejo ardente de querer servir, de querer se entregar para o Senhor totalmente, totalmente. E ela fez que fez, lutou que lutou,
que foi até o Papa, e o Papa permitiu que com 15 anos ela entrasse de verdade no convento das Carmelitas, né? As irmãs não queriam não, né? Mas quando Deus está à frente, quando é o Espírito Santo que age, Ele impulsiona, Ele leva, Ele conduz. Irmãos, isso não é só para olhar e admirar. Isso pode acontecer ainda hoje, porque todos nós somos chamados nesta via de santidade a buscar este caminho mais curto, este caminho que nos leva ao céu, este caminho que nos leva à santidade, né? Por isso peçamos a intercessão de Santa Teresinha, peçamos a intercessão dos santos anjos, Gabriel, Miguel e Rafael, para que eles nos ajudem também a combater com o mal que existe dentro de cada um de nós, com o demônio que muitas vezes, né, quer nos tirar da presença de Deus, nos tirar da graça de Deus, e que constantemente quer nos enganar, né? Peçamos a eles que nos ajudem neste combate, porque a vida cristã, a vida neste mundo é um combate, mas nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus que é forte, que é vitorioso, e esse nome de Jesus, Ele pode fazer tudo na nossa vida. Creiamos nisso.